Olá, bem-vindos à primeira aula do 10º módulo do nosso curso. Nesta aula, vamos falar sobre os componentes do tubo de raios-x. Você viu no módulo 6 que quando um feixe de elétrons é acelerado e depois freado rapidamente ao incidir sobre o alvo, ocorre a emissão de feixes de raio-x por dois processos. O primeiro é a emissão de radiação de freamento, também conhecida como Bremsstrahlung, que compõe a curva contínua no espectro dos raios-x emitidos. O segundo processo corresponde aos picos em energia bem definidas, conhecidos como raio-x característico, proveniente da desexcitação eletrônica dos átomos do alvo. Nesta aula, falaremos como é a arquitetura básica de um tubo de raio-x para favorecer o acontecimento desses dois processos. Basicamente, o tubo gerador de raio-x tem um elemento emissor de elétrons e um alvo, ambos envoltos por um invólucro de vidro ou metal a vácuo. Entre o emissor de elétrons, também chamado de cátodo, e o alvo, chamado de anodo, é aplicada uma diferença de potencial, capaz de acelerar os elétrons gerados do cátodo contra o anodo. A energia cinética dos elétrons acelerados, que é definida pela tensão aplicada ao tubo, é transformada em fótons de radiação de freamento e raios-x característicos, além de uma enorme quantidade de calor que é dissipada no alvo devido aos processos de colisões. A área em que o feixe de elétrons atinge o alvo é denominada de ponto focal. Além disso, o tubo de raio-x é envolto por uma cobertura, geralmente de chumbo, com a finalidade de servir de reservatório para o óleo de isolamento elétrico e refrigeração e também blindar a radiação que é produzida em outras direções que não compõem o feixe útil de radiação. Essa radiação que não compõe o feixe útil é chamada de radiação de fuga. O feixe útil de radiação emerge do tubo através de uma janela. Além disso, a maioria dos tubos conta com um sistema de colimação para adequar a área de incidência do feixe à região que será irradiada. A seguir, vamos falar um pouco mais das estruturas principais de um tubo de raio-x, começando pelo catodo. O catodo é o eletrodo negativo do tubo de raio-x. Ele é formado por um filamento e uma capa focalizadora. O filamento é formado por um fio de tungstênio enrolado no formato de hélice, que está ligado a um circuito elétrico. Quando a corrente elétrica passa pelo filamento, é capaz de produzir calor, a qual fornece energia suficiente para que elétron seja ejetado deste filamento. Este fenômeno é conhecido como efeito termiônico. Quanto maior a corrente, maior será a temperatura do filamento e maior o número de elétrons que serão ejetados. Além do filamento, o catodo conta com uma capa focalizadora carregada negativamente, cuja função é direcionar os elétrons em direção ao anodo. Vale ressaltar que os elétrons só serão capazes de deixar a região próxima ao filamento quando uma alta voltagem é aplicada entre o cátodo e o anodo do tubo de raio-x. A maioria dos tubos de raio-x utilizados na área de diagnóstico por imagem tem dois filamentos de diferentes comprimentos, sendo que apenas um deles é acionado para cada disparo. O tamanho do ponto focal é dependente do tamanho do filamento. Por exemplo, o ponto focal do filamento menor terá área menor do que o ponto focal do filamento maior. Neste caso, os dois tamanhos de focos possíveis são conhecidos por foco fino e foco grosso. Se chamarmos de A maiúsculo a medida lateral do ponto focal real, ou seja, da área real onde o feixe de elétrons atingiu o ânodo, o ponto focal efetivo, aqui identificado por D minúsculo, é igual a A vezes o seno do ângulo θ, onde o ângulo θ é a inclinação do alvo em relação ao feixe de elétrons. Quanto mais próximo o ângulo θ está de zero, menor será o ponto focal efetivo, fornecendo uma melhor resolução espacial da imagem que será formada. Todavia, quando é necessário uma área de radiação maior, ângulos maiores são mais adequados. Assim,
para cada modalidade de imagem existe um ângulo ótimo, que geralmente varia entre 6 a 15 graus. O ânodo é o eletrodo positivo do tubo de raio-x. O material do anodo deve ser tal que tenha um alto número atômico, a fim de aumentar a eficiência de produção de raio-x, deve produzir raios-x característicos em uma faixa de energia que seja interessante para a técnica radiológica que será desenvolvida, e também deve ser um material que apresente um alto ponto de fusão, devido à grande quantidade de calor que é produzida pela colisão dos elétrons no alvo. A eficiência de produção de raios-x é dependente tanto da energia cinética do elétron que foi acelerado, quanto do número atômico do alvo. A razão entre a energia que é transformada em raio-x de Bremsstrahlung em relação à energia que é perdida em colisões pode ser descrita de forma aproximada pela fórmula mostrada nessa figura, onde EK é a energia cinética do elétron incidente em kV e Z é o número atômico do alvo. Vamos fazer uma simulação para um elétron incidente com energia cinética de 100 kV colidindo com o alvo de tungstênio, cujo Z é igual a 74. Para este caso, temos que a eficiência de produção de raio-x por Bremsstrahlung é de cerca de 0,9%. Isso significa que os outros 99,1% foram transformados em outras formas de energia, como calor, ou mesmo radiação eletromagnética em uma faixa de energia que não será útil para compor o feixe principal. O espectro teórico da produção de raio-x é descrito pela equação de Kramer, onde a intensidade I de um feixe é dada em função à energia E do espectro, sendo igual a uma constante K vezes o número atômico do alvo, que também deve ser uma constante, multiplicado pela energia máxima do feixe produzido, ou seja, a energia cinética do elétron acelerado, menos a variável E. Essa equação representa uma reta decrescente, onde E igual a zero é a intensidade máxima que um feixe de raio-x pode ter. Este espectro teórico se distancia bastante do espectro real de um tubo de raio-x, onde a própria estrutura do tubo é capaz de filtrar os raios-x de baixa energia do feixe, ou seja, é uma filtração inerente ao tubo. Também, se a energia cinética dos elétrons for superior à energia de ligação dos elétrons da camada K dos átomos do alvo, ou seja, da camada eletrônica mais interna, haverá a produção de raios-x característicos, cujo espectro é discreto e se soma ao espectro da radiação de freamento. Como vimos anteriormente, grande parte da energia cinética do elétron que colide no alvo é transformada em calor. Por este motivo, alvos com alto ponto de fusão são desejáveis na construção de tubos de raio-x. O tungstênio, por exemplo, possui ponto de fusão em 3.422 graus Celsius e, por este motivo, está presente em grande parte dos tubos de raio-x diagnóstico. O molibdênio, utilizado como alvo em técnicas de mamografia, possui ponto de fusão de 2.623 graus Celsius. E o ródio, outro material utilizado como alvo em mamógrafos, possui ponto de fusão em 1964 graus Celsius. Mecanismos de dissipação de calor também são muito importantes na construção de tubos de raio-x. Veja aqui, por exemplo, um tubo de raio-x utilizado na área de odontologia. O alvo é estacionário, ou seja, não se movimenta, e está envolto por cobre, que é um material conhecido por ser um bom condutor de calor. Visto em outro ângulo, é possível observar este alvo de tungstênio envolto pelo cobre. Um outro mecanismo de dissipação, frequente em tubos de raio-x diagnóstico, é o anodo giratório, como visto nesse outro exemplo. O alvo é formado por um disco chanfrado, montado sobre um conjunto de rotor que é assistido por rolamentos. Vendo mais de perto este tipo de alvo, é possível observar que temos uma faixa mais desgastada, que corresponde a uma faixa focal, onde os raios-x são produzidos, que corresponde a uma área muito maior do que o ponto focal em anodos estacionários,
suportando uma carga de calor mais intensa. Nos dois casos, parte do calor também é dissipada através do óleo que circunda o tubo de raio-x, cuja função principal é isolar a carcaça do tubo da alta tensão aplicada ao tubo, mas secundariamente ele acaba auxiliando no processo de resfriamento do anodo. Geralmente, um operador consegue selecionar 3 diferentes parâmetros de funcionamento do tubo. O primeiro é a tensão, mais especificamente a quilovoltagem de pico, chamada de KVP. O KVP determina a energia máxima do feixe de raio-x que será produzido. Portanto, é um parâmetro que se relaciona com o poder de penetração do feixe gerado. O segundo parâmetro é a corrente do tubo, ou MA, que se refere à quantidade de elétrons que irão fluir entre o cátodo e o anodo, que se relaciona com o fluxo de fótons que será gerado em uma determinada área do anodo. Este parâmetro está ligado à intensidade do feixe que será produzido. O terceiro parâmetro é o tempo, que refere-se por quanto tempo irá acontecer a exposição. De forma geral, a multiplicação da corrente pelo tempo, chamada de MAS, tem a relação com a quantidade total de fótons que será gerado pelo tubo. Definimos como potência a multiplicação da tensão pela corrente. Para tubos de raio-x, a potência máxima é definida como a potência máxima que um gerador consegue fornecer ou que o seu ponto focal pode suportar. Baseado na potência máxima, cada equipamento terá uma corrente máxima que pode ser aplicada para uma determinada tensão e um tempo. Para comparação entre equipamentos, geralmente usa-se como referência a máxima corrente, em amperes, conseguida no tubo quando temos como parâmetro 100 kV de tensão e 0,1 segundo de exposição. Ao adquirir um equipamento de raio-x, é comum que eles venham acompanhados de um gráfico que contém as curvas de aquecimento e resfriamento do ânodo. Mostramos aqui um esboço de um gráfico típico, o qual mostra a carga de aquecimento do anodo para várias potências em relação ao tempo, levando-se em conta o resfriamento do tubo que está acontecendo simultaneamente. Veja que para baixas potências alcança-se um patamar, no qual o tubo pode funcionar por um longo período de exposição. Já para altas potências, após um certo tempo, é atingido um limite, no qual o tubo deve ser desligado e o resfriamento deve ser aguardado antes do próximo uso, a fim de evitar danos. Sistemas mais modernos têm sensores e circuitos de proteção, que evitam a exposição antes do resfriamento do tubo. De qualquer forma, esta carta varia de acordo com a arquitetura do tubo, o material do anodo e também outros fatores.